vamos lidar então com o comércio virtual e real? Né? A transformação digital, ela é uma das coisas que falaram aqui nessa feira, né, de Nova York, que se chama NRF, que ocorre todo mês de janeiro. Todo mundo falando assim, não, mas então os aplicativos, a tecnologia, né, essa coisa digital, né, então a transformação digital que está movimentando o mundo e tudo mais. E na verdade, a transformação digital ela não é impulsionada pela tecnologia, e sim pelas pessoas. É a nossa mudança de comportamento. Somos nós consumidores que estamos causando toda essa mudança no mundo, né? Ela, acima de tudo, é uma mudança cultural que tem que ser dentro da empresa. Então, volto a dizer, empresas que são familiares ou que são comandadas por gestores mais velhos, pessoas mais experientes, mais idosas, vão ter uma grande resistência a entender essa transformação digital, que é uma mudança cultural dentro da empresa. Então, para você que trabalha numa situação assim, e que o seu líder, seu gestor, ele não tem essa visão, e você não vai aguentar trabalhar dessa maneira, então mude de emprego, vá trabalhar em outro lugar, porque essa empresa, num futuro breve, ela vai ter muitas dificuldades no futuro dela continuar viva, tá bom? Então isso é um fato. A liderança engajada na capacitação de pessoas, ela vai gerar a oxigenação do negócio, né? Se ela não estiver engajada na capacitação de pessoas, porque são as pessoas que vão trabalhar nessa estratégia dentro da empresa, não só da parte digital, mas como um todo aquele engajamento que a gente viu de vários atributos ali naquela matriz da comunicação, aquilo tudo ali tem que estar muito bem alinhado, né? Senão a gente vai ter realmente muitos problemas aí no futuro breve. E se você tem medo da tecnologia, ou se você não gosta, né, a gente tem que pensar o que eu falei anteriormente. Ela está aqui para servir para nós, para nos ajudar, e não para a gente ter que viver em função dela. A gente não tem que ter medo da tecnologia, a gente tem que quebrar esse paradigma dentro da nossa cabeça. A gente tem que encará-la, né? E aí comecem através dessa maneira que eu falei. Se você não tem um investimento de contratar um profissional para te dar um treinamento, né, procure começar a aprender a estudar sozinho, que é aquilo que a gente não, infelizmente, a gente não aprendeu na escola. Como é que você chega em casa e começa a estudar, e começa a pesquisar coisas que você não conhece, que você não teve embasamento? Então, hoje em dia, essa ferramenta ela é gratuita para todos nós, né? Através de Google, através de YouTube, através de muitas outras coisas que está aí na facilidade, né? Então, precisa quebrar o paradigma do medo da tecnologia. Como evitar o atrito com o cliente se não fosse a facilidade de pagamentos, de comunicação, de mensagens, de entrega, etc. Antigamente a gente não pensava nisso, né? Antigamente era tudo feito ali na hora. Quando o cliente ia na loja, tivesse algum atrito, ficava bravo com alguma coisa. Quando a gente ia comprar alguma coisa, ficava indignado com alguma coisa, você ia lá e resolvia o atrito na hora. E hoje, como é que você vai fazer? Se você não tiver uma estrutura adequada de comunicação, né, por trás ali dos seus bastidores, se comunicando com as pessoas, na hora que você postar alguma coisa, alguém vira e fala, não concordo, isso que você falou não está certo. Você tem que ter alguém ali respondendo imediatamente, com assertividade, com profissionalismo, né? Ou você vai deixar a pessoa ali meter o pau na sua empresa e deixar no ar, sem ninguém responder nada. Ou responder só depois de 10 dias. Né? Então, se você não tem uma estrutura de pessoas, de novo, pessoas engajadas, treinadas, capacitadas, trabalhando com isso, como que você vai se comunicar? Como que você vai se estruturar nessa nova era digital sem isso?
E às vezes um comentário, né, às vezes ele pode até ser negativo, mas ele te dá muita oportunidade de você causar uma polêmica na rede social, que depois você vira aquilo a favor de você, da sua marca, da sua imagem. Então, às vezes uma crise, ou às vezes alguém falando alguma coisa ruim, te impacta numa oportunidade de você se sobressair ali. Porque na hora que um começa a falar uma coisa polêmica, o outro já responde, aí o outro, não, mas é isso, mas é aquilo. Né? E aí você acaba o quê? Você acaba tendo o que você quer, que é mais leads, mais engajamento ali naquilo que você está postando, naquela coisa que você quer que se prospere mais entre as pessoas. Menos burocracia, menos demora no atendimento, menos chance do cliente ficar irritado. A tecnologia, ela vem a favor disso. Né? Então você tem hoje as ferramentas disponíveis, né? Uma das coisas que a gente vai falar aí mais para frente, na parte da tarde, no negócio aí da inteligência artificial, você tem os robôs, né? Que você manda a mensagem, aí alguém te responde automaticamente, né? São robôs, né? Mas você não deixa o cliente sem informação, ou não deixa o cliente irritado. Então a tecnologia, ela vem aí para nos ajudar em muitas coisas com isso. Praticidade para exposição de catálogo de produtos. Né? Antigamente a gente tinha que gastar uma bala de dinheiro em material promocional, em catálogos, em folhetos, em papelaria. Isso não é que não é para fazer, não é que isso morreu de forma alguma. É muito necessário você ter o material impresso e tudo mais. Só que você vai poder gastar muito menos com isso. Né? Se você tem um evento para levar material, se você tem que levar isso no avião, se você tem que levar isso, ter despesas com logística. Né? Então essas coisas estão cada vez menos, porque as ferramentas de tecnologia já substituem muito. Né? Eu trabalho com eventos internacionais. Você imagina, cada vez que vai para uma feira lá no exterior, 10, 20 empresários levando, cada um deles, 5 quilos de folhetos de material promocional. Quanto que isso custa para imprimir, para despachar, a logística, etc, etc. Hoje em dia, a gente vai lá, você tem a oportunidade de levar, ao invés de 5 quilos, meio quilo ou 1 quilo, cada um, e lá no catálogo você já tem a opção de fazer um dispositivo com realidade aumentada, onde o cliente que vai visitar lá a feira, ele só vai ver o papel, você vai projetar com o seu celular e o cara vai poder ver todo o catálogo da empresa, em vídeo, em holografia, o que quer que seja. De uma maneira muito mais eficiente, muito mais bonita, muito mais impactante. Né? E antigamente não, a gente só ficava no papel, no papel, no papel. Agora que eu lembrei que você me deu um negócio para passar, desculpa. O que você pode fazer para facilitar então o ato da compra, né? O pessoal estava discutindo isso aí nas feiras internacionais. Conhecer mais o cliente, entender o seu comportamento, desejos, ou seja, obter dados e informações sobre o que agrada mais o seu cliente. Observar e acompanhar as suas formas de pesquisarem, de comprarem, de experimentarem, entender como surgem os gatilhos que fazem as pessoas comprar as coisas. Então, isso aqui é o que a gente já estava falando anteriormente, que eu volto a dizer. O futuro, a gente resume em dados. Dados, novamente. Se você não tiver dados e informação, você não tem nada. Você não tem nada. Você é igual a todos os outros que não têm. Né? E a partir do momento em que você passa a ter, você passa a entender como se estruturar com essa parte de gerenciamento de dados, é onde depois você vai conseguir impactar isso nas suas atividades de promoção comercial e de comunicação como um todo. Mas se você não tiver o passo anterior, que é o gerenciamento de dados e o analytics, que é o que a gente vai falar à tarde, aí você está na roça. Use e abuse do visual merchandising, porém com muita consciência. Então isso novamente aqui, que nós já falamos anteriormente, é o que eles estão também falando nos eventos internacionais importantes aí do varejo.
pense que todos entram nas lojas com o smartphone na mão. Então agora isso é a bola da vez, né? A gente gostando ou não, a gente se familiarizando com tecnologia ou não, é um futuro sem volta. A gente vai precisar pensar nisso. O atendimento do futuro, então, como será? Né? E a gente volta a falar do atendimento personalizado. O cliente se sentindo acolhido e único novamente. Vocês se lembram aqui, claro que os mais velhos, né? Os mais novos não vão lembrar do que eu vou dizer agora. Mas quando eu era criança, minha avó recebia o telefonema do médico da família. A senhora já melhorou? A senhora está bem? Isso não existe mais. Existe, Sul América. Agora a Sul América, ela América começou a fazer não, isso. já tem uns 2 anos. Uns 2 anos. É um bebê fazendo isso. 2 anos é um bebê. Mas eu estou dizendo, né, nas últimas décadas, né, gente, isso se perdeu totalmente. Né? Antigamente você tinha o quê? Uma questão populacional muito menor. Então, portanto, as empresas, os produtos, os serviços, eles conseguiam essa comunicação mais facilmente com as pessoas. Era muito menos gente. Né? E a visão era diferente. Não tinha essa coisa da tecnologia, mas tinha essa coisa do atendimento one-to-one, o personalizado. E isso se perdeu ao longo do tempo. Né? E agora, isso está voltando. Totalmente, automaticamente. Né? Porque, assim, nós consumidores, de novo, isso é impulsionado por nós. Nós queremos ser bem tratados na loja. Nós queremos ser bem tratados na hora de um atendimento de um vendedor. Nós queremos, depois que o cara liga e fala, você foi bem atendido, você precisa de alguma coisa. Então, é uma demanda do ser humano, nossa, né? E que isso se perdeu com o tempo. Mas o futuro, então, assim, o que eles estão falando aí nos eventos internacionais é o atendimento personalizado. A gente tem que voltar com isso. E como que você vai conseguir falar agora, hoje, com centenas ou milhares de clientes e prospects que você possa ter? Se você não tiver essa estrutura, né, de comunicação, de gerenciamento de dados, tal, é humanamente impossível. Você não vai poder botar uma pessoa lá, imprimir uma listinha e falar, olha, liga aí, vai ligando para os clientes para a gente resolver o problema. Não vai ser assim, gente. Né? Porque se você tem milhares ou centenas, quanto tempo que essa pessoa vai demorar para fazer um telefonema desse? Né? Então não é assim, a gente tem que estar com essa estrutura muito bem embasada. Vamos para o próximo? Bom, agora eu desliguei a tela, né? Era melhor. Pronto. Ufa. Aqui estamos. Era digital, divisor de água dos grandes e os pequenos. Então isso também foi falado, que eu já falei anteriormente, isso também foi colocado em pauta aí nessa feira do varejo lá em Nova York. Os grandes estão pensando como fazer para agir igual aos pequenos. Né? Nós estamos chegando nessa situação. Porque antes os pequenos não incomodavam os grandes. E agora eles incomodam, né? Cada vez mais. Porque todos esses pequenos, entre aspas, que estão aí com essa visão da transformação digital, eles já entenderam como se estruturar. Né? Eles já entenderam como fazer. A maior barreira tecnológica que separava os grandes dos pequenos já caiu por terra. Né? Então o grande que ainda está achando lá que está tudo certo, pode estar por algum tempo. É uma questão de tempo. Direcionamento e comunicação. O varejo precisa entender as diferentes gerações e perfis e direcionar as estratégias a cada um dos seus públicos. O desenvolvimento da comunicação focada para cada público-alvo distinto é a arma fundamental para o sucesso no varejo. Então, é aquilo que eu estava dizendo também anteriormente aqui. Se você entendeu qual é o perfil do público-alvo que você tem que trabalhar, quem é o cliente da sua loja, quem é
o que ele faz, qual que é o comportamento, qual que é a família dele, tem criança, não tem criança, que idade, o que ele gosta. Ele não gosta de tecnologia, ele ama a tecnologia. Então, de novo, dados, né? Vai ficar um pouco repetitivo, porque é isso mesmo. Sem dados a gente não consegue avançar. A outra questão que foi colocado muito aí na feira, né? E nos eventos internacionais como um todo, quando se fala de tecnologia. Muita gente já está esperando ir lá na feira, no evento internacional, os caras falarem das tendências de tecnologia e tal. E no fim o papo ele volta para o mesmo lugar. Se não tiver uma gestão administrativa e de RH com pessoas com capacidade para desenvolver as coisas, você pode voltar para casa e assistir a sessão da tarde, porque você não vai sair do lugar. O empresário ele precisa ter gente preparada e quase sempre com maior conhecimento, maior que ele sobre a era digital, que é o que a gente estava acabando de falar aqui com você, né? Que não tem como, né? A gente contrata as pessoas achando que vai ser uma maravilha, que a pessoa é profissional, entende tudo, tal, não sei o quê. Então, esse é o grande calcanhar de Aquiles aí do negócio. Como fazer para ter as pessoas comprometidas, engajadas com aquilo que elas têm que fazer, e se elas têm capacidade técnica para fazer o que elas estão dizendo que elas fazem. Não existe varejo do futuro sem pensar nas pessoas que trabalham nele. É errado pensar na mudança digital sem pensar nas pessoas. Elas são a base de tudo para fazer a coisa acontecer. Outras reflexões aqui. Qual o futuro das lojas físicas com a era digital? O que vai acontecer? Vai sumir a loja física? Vai acabar? Vai virar tudo e-commerce? Então isso é um dos temas também que eles discutem muito, né, nos fóruns internacionais. A reflexão importante é que fica, né? Que loja que será essa? Como que você imagina? Como que vocês imaginam que a loja tem que ser no futuro? O que vocês acham que tem que fazer? O que nós, consumidores, estamos exigindo, estamos mudando, que você vai ter que se adaptar, né? O ponto de venda, ponto de encontro para experiência, entretenimento, lazer, conveniência. Então, aquilo que a gente estava falando, a experiência, né, que o consumidor quer ter quando ele entra numa loja, você está oferecendo para ele? Como que você vai fazer para montar essa estrutura para você começar a oferecer isso para ele? O que eu estou entregando hoje para o meu cliente? Você é meramente um entregador de preço e mercadoria, ou você vai se tornar um entregador dessa tal experiência para que um dia ele lembre de você, ou que ele recomende você para alguém, ou que ele tenha vontade de voltar na sua loja? Então, se você é um entregador de experiências, onde as pessoas saem da sua loja com o poder de multiplicar essa experiência e se sentem confortáveis com o seu ambiente, né? Então, a loja que vai prosperar no futuro, né, trocando em miúdos aqui, é aquela que souber lidar com baixo atrito e muita experiência. Atritos geram a ideia de que não querem repetir o desconforto, né? E o olhar tem que ser sempre focado no cliente, no que ele está querendo, no que ele precisa. Então essa coisa de atrito, né, é uma coisa que espanta as pessoas. Então se eu consigo arrumar um atrito numa entrega que não chega, né, se eu já estou na era do e-commerce, mas eu também não consigo administrar o meu e-commerce da forma que precisa, né, se é um atrito por telefone, a pessoa ligou lá e foi mal atendida, se é um atrito na hora que a pessoa está lá na loja e o vendedor é como se a pessoa fosse uma pessoa invisível na loja, né, que ninguém chega lá e vem conversar. Então, assim, tem várias coisas em que é difícil, né, você, como gestor, você conseguir administrar tudo, porque você depende muito das pessoas. Você depende demais das pessoas, da sua equipe de vendas, da sua equipe de atendimento, né? Então, sem isso fica muito difícil. E se a gente não tiver unidos aí com a questão digital, fica muito mais difícil ainda. Bom, e aí aqui nós temos um depoimento aqui do Júlio Takano,
que é o diretor da Abiesv. Eu não sei se vocês conhecem a Abiesv, ela é a Associação Brasileira de Varejo, Serviços, né? Varejo. E essa é uma publicação bem recente, agora de agosto. Então, ele está falando aqui, né, das tendências, essa coisa do canal, de transformação, da era digital. Aí eles começam a inventar aqui também algumas sopas de letrinhas diferentes, porque cada um começa a dar nomes diferentes, né? Tem o Big Deep Retail, tem o Direct to Consumer, né, e tal. Então, assim, de novo, essas coisas, para quem não está muito, né, acostumado na orelha, é uma coisa um pouco chata, né? Por que tem que ficar falando essas sopas de letrinha em inglês? Mas é assim que é, né? Então, o varejo que hoje entrega só o produto já morreu, né? É isso que ele está falando. E é preciso entregar também o serviço e o entretenimento, tá? Então, ele está resumindo isso, mas vamos passar o vídeo para o pessoal ver? Esse vídeo de 40 minutos, eu estou brincando, curti. Tem só 6 minutos. Marca intangível, porque no varejo essa experiência não existe. Só para você ter uma ideia, quando uma indústria pega esse portfólio, coloca com um ambiente controlado, um visual merchandising adequado, uma corodaria perfeita, você constrói a sua experiência de marca. No Rio de Janeiro, uma loja que foi construída há 2 anos, com 500 metros quadrados, 2.500 itens, impactou no crescimento da indústria do estado do Rio de Janeiro de 40% de incremento de vendas, uma loja. E por que ela não concorre com os varejistas? Primeiro porque o nível de investimento por metro quadrado de varejo, numa loja que vai construir marca, não é o mesmo de fazer uma loja. Eu estou construindo marca, é como se fosse Disney. É uma experiência intangível, maravilhosa, imersiva. Segundo ponto, eu construo a marca e educo os canais a comprar esses produtos que de verdade eles falam, eu não compro esse produto deles porque é caro e não vai vender no supermercado. E lá a gente constrói um BI, constrói inteligência de negócios, business intelligence, que é o BI, e compartilha com os usuários para dizer, esse produto vende. Na loja construída adequadamente, exposto adequadamente, tem canal. Esse é o processo DTC. O DNVB é o que a gente mostrou hoje, que é a Mobile, que é Digital Native Vertical Branding. São marcas que são nativas digitais, mas que estão verticalizando a sua marca, desde a produção, da distribuição e até o varejo, com canal de distribuição. E a Mobile hoje, com mais de 200 mil SKUs, que é uma cauda gigante, numa loja onde a gente coloca 20 mil itens, você está mostrando 10% desse portfólio. Mas em lojas que a gente tem como espelho, a gente tem uma loja dessa espelho comparada a essa que a gente fez na Marginal Pinheiros aqui em São Paulo, acabou de falar, e o Yuri, comparando o same store sale, a mesma loja, mesmo cliente, mesmo padrão, essa loja vende 12 vezes mais. Ou seja, o CAPEX é 2 vezes mais, mas a venda é 12 vezes maior. Nós estamos num momento hoje de análise, é o seguinte, qual é o CAPEX, qual é o meu OPEX, CAPEX é o meu investimento, qual é o meu OPEX, qual é a minha manutenção, qual é o meu retorno do investimento. Se eu vou gastar 3 vezes mais e vender 12 vezes mais, o meu retorno do investimento vai ser muito acelerado e a minha expansão vai ser acelerada. Os fundadores da Mobile não são, eu diria a palavra visionário, para mim é uma palavra antiga, eles são conectados. Você pensa, ele é visionário, eles analisam dados e estão transformando a empresa de dados para o varejo digital e físico. Isso é transformação digital, isso é um omnichannel, nativos, né? Então essas são as explicações para as duas, espero que
vocês tenham apreciado. O objetivo de Cresce Fórum cada vez mais compartilhar cases de sucesso, mas principalmente colocar e contribuir para o varejista que essa mudança de mindset, você fala, isso vai demorar 20 anos para acontecer. Eu antecipo, não vai demorar 2 anos para acontecer do seu lado, varejista, tome cuidado. Então você não tem 20 anos de conforto, corra atrás da informação. E como é que foi fazer o trabalho da Mobile de arquitetura, o store design, visual merchandising? De verdade, eu acho que esse é a ponta do iceberg, né? Fala assim, vamos fazer uma loja que tangibilize essa proposta comercial de valor. Mas a gente foi muito além disso. A loja, apesar de ter toda uma arquitetura de inteligência de negócio, uma comunicação visual acurada para dar o senso de abraçar o cliente, que nunca se sente perdido e orientá-lo em 3 níveis, que são os níveis institucional, orientativo e promocional dentro da loja, um visual merchandising que valoriza o produto, imobiliário adequado a essa exposição. A gente foi muito além, porque a gente está ajudando a construir o negócio, trazendo parceiros como Tramontina, para que a gente possa aumentar o portfólio e criar sinergias de marca. A gente está vivendo no varejo um momento onde as conexões são feitas de marcas. No momento que uma marca importante como Tramontina é parceira de uma Mobile, você sabe que Mobile também vai para um espaço, um patamar superior, sendo hoje a maior e-commerce do Brasil, né, de móveis. Quando a Tramontina também está começando no mundo digital, essas junções são muito, muito bem-vindas. E como é explicar, o varejo dizem que está parado, está sem vender, e uma Mobile em dias de abertura já vendeu muito. Isso é que está provocando a mudança de mindset. Os fóruns são criados porque é o seguinte, o varejo está difícil, mas o varejo está difícil para quem está fazendo o mesmo tipo de varejo. E o que a gente está vendo hoje, apesar de ser uma loja, essa loja tangibiliza uma estratégia de negócios, construções de novos negócios. É importante os varejistas entenderem o que está acontecendo nesse ecossistema de varejo, que é, haja como sendo o maior e melhor canal de distribuição da indústria. Se o varejista entender o que eu estou falando, que comunicação é o que eles entendem, não é o que eu falo, mas se você é o maior e melhor canal de distribuição, você pode não ser o maior, mas ser o melhor canal de distribuição de produtos, soluções e serviços da indústria, certamente você será desejado pela indústria, terá um parceiro forte ao seu lado e, inevitavelmente, a construção casada dos dois vai entregar um varejo que é experiência para o consumidor. E, no fundo, o que a gente promove é a entrega de experiências para o consumidor. Elas podem ser relevantes ou infelizes. Nós buscamos cada vez mais criar experiências inesquecíveis. Muito bem, vocês viram que legal quando ele falou assim, que hoje em dia não existe mais o visionário, né? Visionário é coisa do passado. Você tem que ser visionário e conectado. Forte isso, né? Importante. Se você é um gestor, por exemplo, né? Como é que você vai ser um visionário não conectado? Então, de novo, digo assim que as pessoas que têm mais resistência e pouca paciência com esse negócio de aprendizado e tecnologia vão ter mais dificuldades, mas precisam quebrar esse paradigma na cabeça, né? Então, o que ele coloca aqui, eu acho que são expressões bem fortes, né, para vocês entenderem esse rumo aí do varejo, né? Ele falou bastante da Mobile. Vocês conhecem a Mobile? Conhecem, né? O setor. Então tá, vocês já chegaram a navegar na página da Mobile? Ou não? Depois a gente vai mostrar aqui. Que é eu separei para mostrar, eu acho que muitos já conhecem e tal, mas é um exemplo para a gente ver assim, como que eles estão tendo sucesso tão rápido, né? Através do e-commerce. Então a loja, resumindo aqui, né, a loja ela não pode mais ser considerada como uma ilha isolada sem estar conectada com esse mundo digital. E até então, no passado, isso estava muito desconectado, né? O que você faz lá na loja não tinha muita conexão com essa coisa da distribuição, da logística, do posicionamento de marca, da fábrica que você está representando ali, ou dos produtos que são manufaturados por alguém, né?
E sabendo que hoje nós temos aqui um consumidor novo, que somos nós, né, com essa nova demanda, nós temos que ter também esse novo varejo aí, que a gente vai ter que, de alguma forma, poder acompanhar, né? Então, a pergunta que fica, você acompanha? Se você não acompanha, você pode ter certeza que nesse exato momento em que nós estamos aqui conversando, aquilo que você não se preocupou em fazer, o seu concorrente a essa hora já pode estar fazendo, né? Sem dúvida nenhuma. Aqui é um case de realidade aumentada, que é da IKEA, que eu imagino que vocês também devam ser familiarizados com essa marca importante aí do setor de decoração, né? Esse aqui é um case que assim, é só um exemplo que a gente mostra para vocês terem um pouco dessa tangibilidade, né, no olhar de como que as coisas estão se transformando e que daqui para um futuro breve, como que nós consumidores vamos estar querendo escolher os móveis e decorações da nossa casa. Então, fica uma maneira muito mais prática e muito mais rápida a gente poder ter na palma da mão, né, em realidade virtual, como é que eu quero que fique essa cadeira, esse móvel, as cores. Mas aqui também tem um outro detalhe, você devolve o que você não quer. Se você comprar essa cadeira e não gostou, você devolve em até 1 ano. Eles também têm esse processo aqui, tem um processo de devolução. Nada, né? Você chega lá e diz, então, mas aí, lembra, é aquilo lá que estava lá atrás, né, na matriz, né, que a gente fala, não adianta que só ter isso daqui, mas ele tem, aqui ela já está toda, né, estruturada de uma maneira para não deixar as pessoas nervosas em momento algum. Então, não gostou, devolve, tem a praticidade de devolver, etc e tal. Mas isso daqui, ele é uma ferramenta que ela acaba sendo, assim, muito útil antes da gente tomar uma decisão de cor, de design, de elementos, de localização, onde que eu vou colocar tal objeto, né? Então, isso aqui facilita demais na cabeça da gente. Eu que tive que agora, recentemente, estive num processo de pedreiros, obra, construção e essa coisa toda, né? Aí acabei conhecendo o aplicativo da Tintas Coral. Então, assim, eu tosca do jeito que eu sou para a tecnologia, eu também não tenho muita paciência para essas coisas, por incrível que pareça, mas também fui lá tentar, né, mexer no aplicativo e tal, e isso fez uma diferença enorme na hora que eu tive que decidir que cor que eu ia pintar a parede lá, né? E aí na loja a mulher virou para mim e falou assim, não, a senhora tem que levar o creme brulee, que está na moda agora. E eu nem passava pela minha cabeça comprar a tinta creme brulee, viu? E aí então são coisas assim que, né, a gente vai vivendo uma nova experiência que, né, como que eu ia imaginar, né, que há tempos atrás eu fosse passar por uma experiência dessa e que quem já comprou aqui sabe o quanto é caro comprar uma lata de tinta, né, para decorar a casa. E isso faz muita diferença na hora que você toma uma decisão, você paga uma bala na lata de tinta, aí depois que está pronto você fala, não gostei, pode ficar. Não ficou legal. Né? Então isso facilita muito. Vamos ver esse vídeo da IKEA, por favor, para a gente visualizar aí como que está essa ferramenta de realidade aumentada agora, nas mãos das pessoas. Pronto, pode aumentar a tela, por favor. Perdão. Então aqui é mais para vocês terem essa noção aí, né? Como é que está a vida das pessoas se modificando nessa transformação digital. Isso daqui é o que a gente está falando de tendências de negócios. Se você não tiver a visão disso daí, que o seu cliente, né, vai ter na palma da mão todas essas oportunidades de escolha e de navegação, né, e de aplicativos e tudo mais, então você não consegue acompanhar, né, esse ritmo aí, como é que as coisas vão mudando.
Vamos mostrar também aqui o caso da Amazon, para vocês visualizarem um pouquinho essa brincadeirinha aí de realidade aumentada. Vamos passar esse? A Amazon, ela está cada vez mais aí também com uma estrutura de inteligência artificial muito grande nas lojas, com sensores, que a gente vai falar mais para frente. Picturing your new space can be a challenge. AR View in the Amazon app lets you see how different items will look before you buy them, so you can see what works. You can view items you've placed from any angle. And make sure they match your style and decor. And when you finally have things the way you want them, you can start planning for whatever comes next. Então esse também é um exemplo aqui de realidade aumentada, onde você tem aqui todo um trabalho, né, de bastidores aqui com técnicos de design e de CAD, de um monte de estruturas aqui de tecnologia para poder desenvolver esse tipo de ferramenta. Então, assim, aquilo que eu falei, hoje em dia, quem está desenvolvendo, né, as novas ferramentas vai pagar a conta mais cara, sem dúvida nenhuma. Quem for inovar, quem for sair primeiro, né, hoje em dia, para desenvolver um trabalho desse aqui é caro, é bem caro. Né? Mas o que é importante? É importante que quem está no setor, quem está trabalhando com isso, tenha essa noção, né, de para onde que a gente está indo e o que está acontecendo mundialmente. Esse site aqui da Mobly, a gente não precisa entrar no site aqui não, mas de repente, se vocês quiserem entrar também, mas eu quis ilustrar aqui, que é justamente, né, o que o Júlio Tacano ali falou, né, no depoimento dele, que é um sucesso muito grande de vendas em muito pouco tempo, né? E assim, na visão do que ele está colocando, né, ele está dizendo assim, não, é um impacto muito grande, sem dúvida nenhuma que é, não vou dizer que não, ninguém sou eu para discordar o que ele está falando. Mas dentro da nossa realidade aqui, estatisticamente falando do mercado, a questão do e-commerce ainda é muito tímida, muito pequenininha ainda, né? A gente ainda vive no Brasil aqui no sistema tradicional, né? Que a gente vai na loja, né? A população em massa, ela não está ainda totalmente conectada nessa coisa do e-commerce. Então, quando a gente fala assim que aumentou 500% de venda, é porque, sim, aumentou os 500%, mas dentro da proporção do que é o mercado, ainda está muito longe, gente. Muito longe disso daqui, ainda está, como comparativo, que hoje todo mundo tem celular na mão, né? Todas as pessoas de qualquer nível social, hoje ainda o e-commerce ainda não chegou lá e ele está ainda um passo meio longe, né? Agora, que isso vem avançando muito rápido e que é uma praticidade muito grande, que é uma tendência muito forte, isso é inegável. Isso é inegável. Então, aqui é um exemplo, como eles estão mostrando o site deles, que você não precisa navegar muito, você não precisa procurar nada, tá tudo já direto na home, né, na primeira página, e eles têm assim uma versatilidade e uma pegada muito interessante de como mostrar os produtos, né? Então você aqui só vendo esse exemplo aqui do sofá, você já está vendo todas as cores possíveis, né? O preço, né, que ninguém fica escondendo o preço, tem que mostrar o preço, precisa ser prático. Quanto que custa? Põe lá o preço, meu filho. Né? Não fica com esse negócio de esconder o preço para querer negociar depois e não sei o que. Ele vai te procurar e Ele você fala o preço e vai embora. Aí, quando você fala o preço ele vai embora, então pior ainda. Mas não, a gente tem que expor o preço, a gente tem que ser, né, ter veracidade naquilo que você está colocando de informação. E tem que ser uma coisa assim muito prática, né? Que na hora que a pessoa abre, clica, pronto, já está na cara, né? Então, os sites de varejo, eles precisam ter muita técnica
de como ser muito assertivo e ser muito objetivo quando a pessoa está navegando. Esse negócio de você ter que ir no menu, procurar e não sei o que, pronto, a pessoa já desiste. Né? E nesse momento, que são segundos que você tem que reter a atenção da pessoa, a técnica de um profissional adequado de como montar isso é fundamental. Né? Porque senão você vai pagar um profissional que se aventurou a fazer, faz pelo preço mais barato, né? Que como sempre você vai querer contratar a mão de obra mais barata. Não estou dizendo que é errado, mas estou dizendo que é o que todo mundo faz. Mas o que é ruim é que muitas das vezes acaba que impactando nas coisas que a gente paga, né? Paga menos, mas paga e depois tem que pagar de novo alguém para consertar. Não é mesmo? Então, isso aqui é só para ilustrar, né, um modelito, e depois eu convido a todos a estarem navegando um pouco mais nesse site aí da Mobly, porque é uma referência muito grande, né, de como que a gente deve estar pensando aí nessa exposição de marca e de produto aí, da maneira que fica muito bem impactado. Então você vê que tem especificações técnicas, tem o nome do produto, tem as cores, tem o preço, né, e ainda você tem como navegar. Onde você passa o mouse, ele já amplia totalmente o produto, né? Ele amplia totalmente e você passa em todos os cantos do produto ali. Isso é também ferramentas da tecnologia que hoje estão aí, que por trás de toda essa estrutura aí da tecnologia que a gente está falando. As tintas coral, né, que eu citei a minha experiência própria, né? Esse eu ainda não aprendi, de pintar só uma partezinha. Eu ia lá, pintava, eu não aprendi direito, né? Mas é muito bacana. Para quem tem paciência, estudar um pouco melhor como faz, eu recomendo antes de comprar a tinta, porque é bem bacana, né? Mas pode mostrar, vamos mostrar esse vídeo aí também para o pessoal ver como que está sendo a realidade aumentada aí da tintas coral. É bem interessante. Economiza muito bem, apenas 13 segundos de vídeo. Então é bem interessante, você vai clicando, quando a pessoa sabe, né, clicar no lugar certo e pôr a cor, funciona muito bem. E é bem bacana. Então as tintas são muito caras, né, principalmente as tintas mais escuras. Posso dizer para vocês que são muito caras, né? E que é dolorido quando você compra uma e depois você fala, não gostei. Aqui também são alguns videozinhos interessantes aqui para vocês entenderem qual é essa tendência do futuro, né? E aqui é um exemplo de realidade virtual, né? Então, realidade virtual, como eu estou dizendo, é uma coisa ainda um pouco mais distante, pelas questões financeiras mesmo, né? Para você fazer um investimento de um projeto de realidade virtual, né, para que a pessoa entre num ambiente, como você vai ver os exemplos aqui, isso requer um investimento muito maior. Mas também é importante vocês estarem percebendo aqui como que as coisas estão sendo desenvolvidas. Vamos lá, William? Pode colocar o primeiro aqui, tem 40 segundos. Isso tudo só no aplicativo. Já projeta ali, projeta o sofá ali. Isso ainda é realidade aumentada, não é virtual. Vamos mostrar o outro vídeo também, que aí é de realidade virtual. Então aqui você já cria, é diferente, né? É importante vocês entenderem a diferença da realidade aumentada
e da realidade virtual. Aqui na realidade virtual é criado todo um ambiente. Então veja que o rapaz ele está em outro lugar lá, né? E aqui ele está vendo um ambiente totalmente diferente que foi criado, desenhado, desenvolvido através de ferramentas e softwares, né? Que são parrudos, que são caros, que a mão de obra é cara, que demanda muitas horas de desenvolvimento, por isso que são projetos caros. Mas aqui ele está só no óculos, né, e mexendo ali, já dentro de todo um ambiente, né? E quando a gente fala de futuro, essa coisa de tecnologia e tal, que eu falei anteriormente, cada vez mais vocês vão se deparar com esse tipo de coisa. Só um óculos, onde você no óculos, no visor do óculos, você interage, você faz tudo, né? Então os aparelhos, cada vez mais, eles vão desaparecendo e vai ficar... A tendência de futuro aí é mais essa coisa do óculos e com toda essa versatilidade que vocês estão vendo aí de possibilidades de coisas que é possível de fazer. Então vocês imaginem o que vai mudar na vida de designers, arquitetos, né? E principalmente aí o que impacta, né, vendas, o comércio, né? Como que a gente vai se adaptando a toda essa ideia, né, de novidades. Então esse tema aí que é importante trazer para vocês estarem refletindo e para vocês pensarem, né? Uma das coisas que, para quem não vai poder nos acompanhar aí à tarde, né, é essa coisa do emprego, né? Que muita gente fala assim, poxa, mas a tecnologia está tirando o emprego das pessoas. O operário que trabalhava na fábrica, ele foi dispensado porque agora tem um robô, né? Mas outros empregos serão muito necessários e que poucas pessoas estão se atentando a isso, né? Outras oportunidades de postos de trabalho vão estar em demanda altíssima e poucos vão ter a qualidade profissional de desenvolver as coisas. Agora sim. Imaginam que olha como mudou, olha o mapinha lá da planta baixa, né, do ambiente, e como que a pessoa está visualizando cada canto da casa, né? E aí ela começa a brincar de novo, né, um brinquedinho, né, para pôr as cores, texturas, né, para experimentando como é que fica.
gente não imaginava, né, que isso estaria tão próximo, né, da nossa realidade e do que as pessoas em breve, né, vão ter a facilidade na mão. Né? Eu que tive que recentemente construir lá a casa para a senhora, minha mãe, idosa, se mudar, eu não tive, né? Eu não tenho esses aplicativos todos, essa coisa toda. Então eu tive que tirar uma foto quando estava tudo lá no contrapiso, no cimento e tal, e ficar imaginando lá, porque eu ainda não tenho essa coisa né, tão sofisticada assim, então eu ainda tive que fazer no método tradicional. Tirei uma foto, pus no PowerPoint lá, fiquei pintando, né? Tadinha. Ô dó. Ou então, contrata arquiteto, né, caramba? Aí você tem que pagar o pedreiro, não sei o que, o arquiteto sempre fica por último, né? Que nem as verbas de marketing. Ó, deu dor de barriga na empresa, corta a verba de marketing, por enquanto. Mas a tua economia tá corta o arquiteto. Não é isso? A sua economia está em contratar um arquiteto. Eu contratei um arquiteto. Tem que contratar um arquiteto, claro, né? E fora dor de cabeça. Então, gente, para a gente fechar aqui o momento dessa manhã, né, a gente vai só mostrar esse vídeo final aqui, porque é uma reflexão generalizada de tudo isso que a gente conversou, né, para que a gente tenha essa ideia de se preparar. A forma usual de fazer negócio está morta, né? Cada vez mais a ficção científica se torna um fato científico. Tecnologias exponenciais estão rapidamente mudando as nossas vidas e a sociedade, cada dia, em qualquer lugar. Vamos precisar de diferentes habilidades e vamos precisar de ser muito melhores e promover a mudança, ou seremos afetados por ela. Né? Então é aquela frase assim, sair da zona de conforto, mudar é difícil para o ser humano. Não mudar é fatal. Né? E ainda mais importante, devemos adotar a tecnologia, mas não nos tornarmos nela. Né? Tudo que puder ser digitalizado ou automatizado será. E tudo que não puder ser digitalizado ou automatizado vai se tornar extremamente valioso. Então, toda essa tecnologia e tudo isso acontecendo, no frigir dos ovos, no final das contas, é porque nós, seres humanos, também, o tempo para nós é uma coisa muito valiosa. Né? E a máquina, ela tem condições de poupar muitas atividades do nosso preciosíssimo tempo. Né? Então, no período da tarde, que a gente vai falar um pouco mais sobre inteligência artificial, a gente vai desvendar um pouco mais aí esse assunto. Mas é isso, né? Na verdade, o valor humano e o valor do nosso precioso tempo, em que só nós humanos, as coisas que somente nós conseguimos fazer, é para isso. A gente tem que usar a tecnologia para a gente ter mais tempo com a família, mais tempo com amor, mais tempo com as pessoas que a gente ama, que a gente quer, né? E a tecnologia está aí para nos ajudar nesse sentido. Então vamos ver esse último vídeo aqui, por favor. Nate is your superpower. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation, well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal.
With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future isn't technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. É isso aí, pessoal. Coloquei aqui no final algumas telas aqui de referências do que a gente já assistiu, do que a gente viu. Aqui também tem uma publicação recente aqui do 31º Backstage do Varejo, aqui da Biesp, também falando de algumas coisas. Esse link aqui final também é esse Home by Editor, é da feira High Point Show, que é dos Estados Unidos, também do setor de imóveis, que é bem interessante vocês estarem olhando. Aqui eu também deixei os 10 maiores varejistas do Brasil, publicado aqui recentemente também pela SBVC, também aceitando algumas coisas. A High Point Marketing, que é importante para o setor, na Carolina do Sul. Para quem não conhece, é importante estar também visitando. Aqui tem um depoimento de um de loja do Texas, falando dessas tendências e mais. E tem um link da Euroshop, também é outro varejo muito importante, principalmente foca muito essas coisas de visualidade e as tendências de tecnologia, que é bem importante também para o setor. Então aqui tem outros links que a gente já falou. E na agenda da tarde, a gente vai estar conversando, então, sobre tendências de mercado, sobre o comportamento do comprador, e aí com dados um pouco mais de pesquisas do que as pessoas também estão publicando aí nas feiras internacionais, as tendências do mercado sobre o real e o virtual, essa coisa do S-commerce, né, que além do e-commerce agora está na moda falar S-commerce também. E vamos falar bastante à tarde sobre essa coisa de como montar as planilhas, né? Quem tem medo de planilha, vamos falar de dados, né? Um pouco mais dessa parte que a palavrinha mágica hoje em dia está se falando, analytics, né? Que é a arte de ter
habilidade de gestão de dados para suas estratégias. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa parte da manhã.